também nós temos hoje aqui no nosso programa, então, a entrevista com o senhor Clodoaldo Gomes, empresário aqui de Itapetininga, para falar justamente um dia especial hoje, dia 2/7, 2 de julho, então, dia do bombeiro brasileiro, e ele vai conversar um pouco com a gente, mostrar um pouco da história de Itapetininga. Itapetininga tem uma história muito bonita com os bombeiros aqui da nossa cidade, e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Seu Clodoaldo, boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Telescópio. Olá, Guto, eu que agradeço. Estamos aqui, ou eu estou aqui confinado, né, em São Paulo. Eu sou do grupo de risco e por isso eu estou me cuidando. Não só me cuidando, mas cuidando dos meus amigos, dos meus próximos. Okay. Mas eu quero cumprimentar aí a TVI, o pessoal que trabalha aí, você aí, o Guto, os câmeras, os técnicos, porque são eles que contam a nossa história. Ou seja, eu costumo dizer que a TVI é a televisão que conta a nossa história. Então eu cumprimento os telespectadores e me coloco aqui à disposição de vocês, ou de você, do programa, da produção, para contar, vamos dizer, um pouco da história da nossa Corporação de Bombeiros Voluntários, que, como você disse, se tornou um exemplo não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Olha só que legal. E, seu Clodoaldo, para contar pra gente então, né? Às vezes o pessoal acho que não consegue nem imaginar uma cidade sem um corpo de bombeiros, né? Mas isso era algo que acontecia até pouco tempo atrás, vamos dizer, algumas décadas atrás aqui na cidade. Como que era? Ok. A história começa da seguinte maneira. Obviamente começa com fogo. Teve uma época que parecia que tinha um pirotécnico aí em Itapetininga. Eu falo aí Itapetininga porque eu estou falando de São Paulo aqui da minha mesa de trabalho. Uhum. Ok. E iam ocorrendo muitos incêndios. Inclusive quando pegou fogo na minha empresa, prejuízo danado. Mas isso já faz aí seus 30, quase 40 anos, ou sei lá, um pouco mais. Então eu cheguei pro meu amigo Fernando Rosa, que era o prefeito da época, e diz assim: a gente tem que ter um bombeiro aqui, porque cada vez que pega um fogo aqui, o pessoal de Sorocaba, o bombeiro de Sorocaba tem que vir. Até ele chegar aqui, ele simplesmente vai fazer o BO. Ele vai anotar o que perdeu para as questões de seguro e tal, mas o fogo já destruiu o que tinha que destruir. E o prejuízo era muito grande. Como sempre, o fogo deixa muito prejuízo. Inclusive prejuízo social. Ok. E aí nós fomos para Aí ele nomeou a comissão lá e nós fomos para São Paulo falar com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros. E disse que a gente precisava de uma corporação de bombeiros em Itapetininga. Eu estava junto. O Fernando me convidou para ir junto. E voltamos, vamos dizer assim, sem nenhuma expectativa. Uma frustração danada porque o custo era muito alto e a prefeitura não tinha como dispor de recurso para atender essa despesa da corporação. O que aconteceu então? Praticamente não tinha solução, mas a gente precisa criar uma expectativa, procurar uma solução. E eu falei para ele que se ele me desse uma carta branca, eu ia tentar, pelo menos tentar resolver. E comecei a viajar para os Estados Unidos e fui para aí ver como é que funcionava essa questão da segurança numa comunidade. Então, fui visitar alguns condados nos Estados Unidos, que tem essa corporação de bombeiros voluntários, peguei o que eu podia e tal, e começamos. Aliás, o verbo não é bem desse tempo, é comecei. O verbo é comecei. Porque só teve eu sozinho. Não tinha mais ninguém para ajudar. E ninguém acreditava no diabo do bombeiro voluntário. De sorte que um trabalho danado e conseguimos uma equipezinha ali, sem nenhum registro, sem nem estatuto, sem nada. Pegamos aí um tanque que estava sobrando na transição do SAI da prefeitura para a Sabesp. Quase que roubamos ele. Pegamos um caminhão da prefeitura que ia para o leilão, que estava tudo estragado. Recuperamos ele.
Fomos ajudados pelo pessoal da oficina do DR, que tirava lá as escondidas peças para reformar esse caminhão, mas a gente não roubou, porque na verdade era para atender a sociedade. Bom, falando nisso, eu não sou político. Eu queria ressaltar aqui que o que eu faço é como empreendedor, como gostar da minha cidade. Como dizia meu velho amigo e pai, Máximo Gomes, da Vila Máximo, da onde eu saí. E, bom, começamos lá um serviçozinho. Rapaz, atrás, num quintal pequeno, num ranchinho que tinha atrás da antiga Secretaria de Educação, ali atrás das escolas, na Rua João Evangelista. Bom, um dia chegou lá o seu Oswaldo, ele era gerente da Telefônica, e chegou lá e disse assim: ó, eu vim trazer um telefone para vocês. E eu estava lá. E eu então falei para ele: mas seu Oswaldo, a gente não tem dinheiro, nós não podemos comprar o telefone, a gente está precisando do telefone, só que a gente não tem dinheiro. Não, mandaram entregar o telefone aqui para vocês, dado, não tem que pagar nada. Foi, mas não, esse aqui é o 193. Se alguém quiser chamar aqui vocês para atender uma ocorrência, você liga no 193. Eles ligam no 193, vocês atendem aqui e não custa nada nem por mês. Vocês não vão pagar nem tarifa. Eu agradeci muito e tal. E ele mandou instalar na segunda-feira, porque apareceu no sábado. Na segunda-feira ele mandou instalar o 193. Aí a gente já era um bombeiro, uma corporação de bombeiros. Ok. No começo enfrentamos muito trote. Inclusive, pegamos um auxílio de uma psiquiatra ou de um especialista para preparar a gente para não ficar bravo com o trote. Porque era muito trote. E nós estamos nos preparando, vamos assim, dentro do equilíbrio emocional que nós dispunhamos, a mexer com essa questão do trote. E fomos tocando, e fomos crescendo. Até que isso era mais ou menos 1976, por aí. Em 1978, em janeiro, registramos o estatuto. E aí já começamos, aí o pessoal já foi mais chegando, né? E chegando. Bom, aí já começamos a ter uma equipe. E aí começamos a fazer os treinamentos. Eu vinha para São Paulo pegar as apostilas do Corpo de Bombeiro Profissional daqui de São Paulo. E, por incrível que possa parecer, eu estive em Israel e lá eu vi uma operação de resgate, onde apareceu uma ambulância muito bem equipada para fazer um resgate de um acidentado. E quando eu cheguei de volta, eu fiz uma campanha para comprar um veículo e adaptá-lo para fazer as operações de resgate. Por incrível que possa parecer, foi a primeira instituição de resgate do Brasil. Olha só. Depois que começou a aparecer São Paulo e outras capitais por aí e tal. E hoje tem o SAMU, né, que trabalha paralelamente. Aliás, o SAMU devia trabalhar junto com a Corporação de Bombeiros. E eu tenho a impressão que sim, hoje. Mas tem lá seus interesses que eu não quero comentar. E não é meu dever, mas eu não vou resolver. Aliás, o dever de denunciar, você tem que ser um bombeiro voluntário. Não só para apagar fogo, para cuidar do seu país, da sua pátria. Então, o que ocorre? Eu fiquei mais uns 6 anos, ou por uns 6 anos, na direção do Corpo de Bombeiro Voluntário, e depois passei por mais jovens. O pessoal foi tocando, e essa corporação prestou aí relevantes serviços
a sociedade itapetiningana, da qual eu pertenço, e durante quase aí por 30 anos. Foi um exemplo de trabalho comunitário dos mais expressivos que eu já conheço para a nossa cidade de Itapetininga. Aliás, falar em nossa cidade, Guto, aí um dos entrevistados de hoje, agora aí, um deles se referiu à renda nacional. Então, eu conto um fato, uma historiazinha. A gente tem que contar história, porque um país sem história é um país sem vida, sem futuro. Um país que não tem história, ele só fica sendo um país. Ele não passa a ser uma pátria. Ou seja, uma sociedade, vamos dizer, hiper-organizada, né, como tem hoje em poucos países que eu conheço, mas já não são mais eles não são mais um país. Eles são uma pátria, né? Bom, e aí nasce o patriotismo, né? O patriotismo. Um país sem pátria não tem patriotismo. Eu falava como, Guto, eu já estou um pouco velho e às vezes esqueço na minha linha de pensamento. Não, o senhor vinha citando, o senhor vinha falando que teve um entrevistado aqui hoje que citou uma história. Ele está falando sobre a renda nacional. Então, quando eu estou em Brasília, está tendo lá algum problema, não sei o que e tal, e eu estou sempre em Brasília. Porque eu estou lá tratando da nossa empresa, dos nossos trabalhos, dos nossos contratos. Então eu chego e às vezes eu falo para os caras lá, até para o pessoal do ministério, tal, do palácio e tal. Olha, quando eu estou aqui em Brasília, o meu número é 28.695. Esse é o meu número. Aí quando eu chego em São Paulo, aí o meu número baixa para 2.147. Aí quando chego em Itapetininga, eu não tenho número. Aí eu sou filho do seu Máximo, que preciso de rua para andar, que preciso de escola para meus filhos, que eu preciso de leito de hospital para saúde, enfim, que eu preciso de tudo, de segurança pública, de tudo. E eu, como tive tudo isso aí graciosamente, porque sempre estudei e utilizei de uma estrutura pública para mim chegar onde eu cheguei, eu procuro, vamos dizer, ou procurei, porque agora já estou no fim da minha vida, sempre procurei devolver alguma coisa. Servir de alguma forma, né? Para pelo menos para pagar, por um pouquinho que seja, para pagar o que eu tive, o que eu recebi da instituição pública. E é isso que hoje então eu parabenizo os bombeiros, tantos os bombeiros voluntários, que hoje eu não sei como é que funcionam mais aí da Itapetininga, mas eu conheço algumas cidades que ainda lá perdura a instituição da corporação voluntária. Eu cumprimento os meus amigos profissionais, bombeiros voluntários profissionais da Polícia Militar, da qual eu conheço vários, e daqui de São Paulo eu mando um grande abraço para eles, e até agradecendo o trabalho que eles fazem com a intenção de salvar vidas, de salvar patrimônio, de cuidar do nosso velho Brasil, sofrido Brasil. Então tá aí o meu abraço a todos os bombeiros profissionais desse nosso Brasil, para comemorar o nosso 12 de julho, Dia Nacional do Bombeiro. Muito bem, seu Clodoaldo, trazendo aqui só mais uma pergunta aqui pra gente, né? Eu gostaria que o senhor comentasse, né, a respeito dessa, nós estamos no meio dessa pandemia, uma pandemia que coloca aí muito o distanciamento, né, ou seja, as pessoas não se aproximarem de outras pessoas, mas eu acho que o trabalho do bombeiro justamente está onde assim tem um problema, onde está acontecendo ali um problema, está acontecendo um chamado, onde as pessoas têm essa necessidade nesse momento, né, acho que esse senso de serviço ele fica um pouco mais aflorado ainda nesse tempo, né, senhor?
Hoje o bombeiro profissional daí de Itapetininga, eu vou falar de Itapetininga, que é a minha terra. Eles prestam um grande serviço vamos dizer assim, de assistência pública. Isso aí. Porque é uma organização que não anda armada, é uma organização que não tem dinheiro, é uma organização que leva o amor. Ou seja, o amor ao próximo. E é por isso, às vezes me perguntavam, como é que se consegue os bombeiros voluntários? Bombeiro voluntário comparece na corporação pedindo uma vaga e então ele sabe que não vai ganhar nada, sabe que vai ter que dar os plantão de madrugada, com chuva, com frio, e ele tem que sair, ele tem que correr, como a gente fala, correr. A gente tem que correr e chegar o quanto mais rápido possível no local da ocorrência, ou para salvar o patrimônio, ou para salvar uma vida, ou mais vidas. E o que leva ele a querer ser um bombeiro voluntário? O valor do amor. O amor ao próximo. Aquilo que a Igreja de Cristo nos ensinou. E é por aí. Mas você fala então da pandemia. Eu falo que é epidemia, né? Porque estão falando do Brasil. Que quando se fala de mundo é epidemia. Quando se fala do nosso país, vamos falar que é uma epidemia. E que você tem que transformar essa epidemia em valor endêmico. E esse é o nosso trabalho. Então eu sugiro para que cada um de nós fôssemos um bombeiro voluntário, não para combater o fogo, mas para combater a chama que a pandemia está, ou que a epidemia está nos prejudicando. O prejuízo é muito grande, como nunca se viu na história. Como nunca se viu na história. E eu, então, enfatizo aqui e dou a sugestão para que cada um seja um bombeiro voluntário em defesa do nosso Brasil. E ele tem que trazer, no bojo da sua ânsia de ajudar o país, acima de tudo, ele tem que entender que hoje tem uma lei em vigor e que quase ninguém entende ela, que é a questão da lei da calamidade pública. Então a calamidade não é só de não é só do governo. A calamidade é pública. É da nossa sociedade toda. Então, e por isso nós temos obrigações públicas. Eu acho, por exemplo, que essa epidemia nos traz um medo que é muito ruim, nos traz ansiedade, nos traz vamos dizer, a falta da liberdade, inclusive de expectativa para o futuro. É muito prejudicial. É muito prejudicial. E a gente tem que ter, porque a falta do autoconhecimento é o início da construção da desorganização social. Então a gente precisa autoconhecer as coisas. E eu sugiro que cada um conheça essa nova lei da calamidade pública, porque é essa calamidade pública que nos torna um bombeiro voluntário para salvar o país. Eu acho que eu continuo sendo bombeiro voluntário. Não para combater o fogo, nem para salvar patrimônio, mas para salvar a vida, para salvar a vida da nossa sociedade, do nosso país, para reabilitar as condições saudáveis para o nosso velho e querido Brasil. É isso aí. Por isso que eu conclamo a vocês todos a ser um bombeiro voluntário. Um bombeiro voluntário que vai ajudar na reorganização social, que vai fazer a inclusão dos enfermos e dos necessitados, a inclusão dos idosos, aqueles como eu que tenho que me precaver aqui, porque sou do grupo de risco,
entendeu? Assim mesmo eu dou uma furada aí com o meu médico e até ontem fiz uma viagemzinha aí de 1.000 quilômetros, escondido, não vou de avião, porque eu morro de medo, não do avião, mas morro de medo de quem está dentro do avião. Então não vou de avião. Aliás, nem avião tem, fácil hoje. Mas vou de carro. Já saio de madrugada, que é para ventilar, que é para gente ir lá, e levo meu álcool, minha máscara, levo tudo que pode me proteger. Não fico perto lá, fico a cada 2, 3 metros de cada um, porque eu estou preservando a minha vida e a vida dos meus amigos. Como hoje, né? Eu tive o prazer de conhecer 2 entrevistados que eu nunca vi de vocês, mas eu conheço de maneira digital. Eu conheço através da minha telinha aqui. E essa tem sido a minha vida. E se eu começar a falar aqui, nós vamos terminar o ano que vem. Muito bem. Seu Clodoaldo, agradeço bastante a sua entrevista aqui com a gente, poder conhecer também o senhor, dar os parabéns aqui, então, por esse Dia do Bombeiro Brasileiro, ao senhor e também a toda a corporação, a todos aqueles que estão na ativa, a todos aqueles também que hoje já, vamos dizer assim, fazem outros serviços aí, muitos dos falecidos também, lembrando aqui com carinho aqui dos bombeiros já falecidos aqui de Itapetininga, mas agradecendo e também agradecer por todas essas histórias aí, por conversar um pouquinho aqui com a gente, por trazer também essa luz aí, a história aqui de Itapetininga durante o programa Telescópio. Viu, Guto? Eu estou em débito com vocês, porque faz tempo que eu não compareço pessoalmente, mas eu tive um problema de saúde aí para trás, sabe? E tive que permanecer aqui em São Paulo por causa do atendimento, né? E por causa do meu trabalho. Eu trabalho aqui em São Paulo. Mas gosto muito da minha cidade. Eu amo a minha cidade. Então, é aquilo que eu digo. Vamos nos transformar num bombeiro voluntário e procurar salvar o nosso país. O nosso país está aí num dilema. Eu não sou político, mas tem um organograma doido que eu não consigo entender, porque nós somos um país, vamos dizer, de uma república federativa e não somos uma confederação. E faz um organograma para a confederação. Aí, quando o Supremo fala lá, não, quem manda lá é o governador e o prefeito. Aí eu comecei a pensar, será que eles esqueceram de nomear o gerente? Então esse organograma não fecha. Não é que eu estou criticando, não estou criticando ninguém. Eu estou vendo tecnicamente o assunto. E o que acontece? Eu acho que agora, depois de ver a bagunça toda e como é que ficou esse organograma, porque ninguém se entende, é uma bagunça política de interesse, é uma bagunça que só pensa em dinheiro, que só pensa em interesse, que só pensa em poder, e virou uma balbúrdia essa pandemia. E quem manda mesmo no meu modo de ver é o prefeito. Se eu fosse o prefeito de Itapetininga, eu mandava bolsa. Se quem está pondo dinheiro não manda nada, então seu governador também não manda. Quem vai mandar é o prefeito. Então aqui mando eu. Aí vou pegar uma equipe altamente especializada para poder enfrentar esse bichinho invisível que está acabando com a gente. Bom, se o meu tempo terminou, eu agradeço muito. Mando um abraço para vocês todos e mando um grande abraço para cada bombeiro que oferece até a sua vida para salvar a minha vida. Muito bem. Obrigado por tudo, viu? Um grande abraço, seu Clodoaldo. Muito obrigado pela participação aqui no Telescópio junto com a gente.